Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Vinícius Júnior entrega a saída de Lucas Paquetá para o Flamengo e nação vai à loucura. Hoje tem Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Vamos saber tudo desse jogão. Clima pesou no ninho, BAP perde a paciência e toma atitude que ninguém esperava. Flamengo contata staff de John Arias em meio a negociações para vender o Gonzalo Plata. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Vamos começar o nosso programa dessa manhã com uma excelente notícia, né? Após mudar o planejamento para o Campeonato Carioca, o Flamengo pode ter a sua força máxima de volta no primeiro clássico do ano, porque todos os titulares foram relacionados para essa partida contra o Vasco nessa quarta-feira, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Os times entram em campo às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. A escalação vai passar por condição física de cada um, mas quem não começar jogando vai ficar com opção no banco. As únicas ausências são as do Saul, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar, o De La Cruz, que passou por um procedimento no joelho durante as férias e está em fase de recuperação, e o zagueiro Danilo, que trata de uma lesão. A provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Os dois reforços anunciados para a temporada até aqui, Vitão e Andrew, estarão no Maracanã e vão ser apresentados para a torcida rubro-negra antes da bola rolar. Como aconteceu com o Royal e com o Saul no ano passado. O goleiro ainda não foi regularizado, mas o zagueiro pode estrear pelo clube durante a partida. A provável escalação do Vasco vai ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Roberto Renan, Lucas Piton ou Puma, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Davi ou GB. Tudo indica que o garoto Ryan, que está sendo negociado com o Bournemouth da Inglaterra, não deve jogar essa partida de logo mais. Apita esse jogo Bruno Arleu de Araújo, assistido por Thiago Henrique Neto Correia Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto. No VAR, teremos Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vale lembrar que esse jogo vai ter a transmissão da TV Globo em canal aberto, do GE TV, do Sport TV e do Premier Futebol Clube para todo o Brasil. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí para a gente brincar, porque o meu eu vou dar lá no final deste programa. O meia Rogério Araújo, de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo nessa semana e vai passar aí a ter uma multa rescisória de 50 milhões de euros, 315 milhões de reais na cotação atual. O contrato dele é válido por 3 temporadas. Também chamado de Rogério Júnior, o meia foi um dos destaques do time sub-17 rubro-negro na temporada passada, quando marcou 6 gols. Foi capitão em alguns jogos e conquistou 3 títulos, a Copa Rio e 2 torneios internacionais de base, um no Japão e outro na Itália. O Rogério é natural de Indaiá, do Aguapeí, distrito com menos de 1.000 habitantes em Flórida Paulista, no interior de São Paulo, perto da divisa com o Mato Grosso do Sul, e chegou ao Flamengo em 2021. O jovem postou foto assinando o seu contrato e não escondeu a sua emoção nas redes sociais. Ele completa 18 anos em fevereiro e já começa a integrar o elenco sub-20 a partir de 2026, onde vai disputar o Campeonato Brasileiro, o Carioca, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo já teria feito novos contatos com o staff do John Arias, enquanto pode negociar o equatoriano Gonzalo Plata. De acordo com o jornalista, o atacante recebeu propostas do futebol europeu e tem um futuro incerto no Mengão. Equipes da Inglaterra e da Turquia monitoram o equatoriano de perto.
caso ele realmente seja vendido, o Arias chegaria como uma espécie de substituto no elenco. O ex-fluminense, vale destacar, é um dos principais alvos do Palmeiras também nessa janela. No início do mês, o diretor José Boto admitiu que o mais querido deve contratar apenas reforços pontuais para o técnico Felipe Luiz, descartando assim grandes mudanças no elenco. O mais querido publicou nesta segunda-feira o nome do técnico Felipe Luiz no boletim informativo diário, o BID da CBF. O treinador aparece com um novo vínculo atualizado porque ele renovou seu contrato com o Flamengo até 2027, o que resultou numa valorização salarial. Enquanto isso, o segundo reforço, André, não vai poder fazer a sua estreia hoje à noite, porque o goleiro ainda não foi regularizado no BID da CBF, o que vai acontecer no decorrer dessa semana. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Bora lá, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! Nessa terça-feira, depois de garantir a vitória do Real Madrid contra o Mônaco pela Champions League, o Vinícius Júnior foi sincero e acabou praticamente entregando o acerto do Paquetá com a equipe rubro-negra. Durante uma conversa com a imprensa na zona mista, o camisa 7 revelou que faltam poucos detalhes e que nos próximos dias o Paquetá, que vai render uma grana muito boa ao West Ham, deve mesmo fechar esse contrato com o Flamengo. Questionado se a ida do Paquetá para o Flamengo fazia com que ele sentisse alguma nostalgia, ele respondeu: Paquetá, talvez voltando para o Flamengo, isso mexe contigo também? Todo dia eu pergunto... meus empresários, né, que são mesmos empresários dele, sempre mando mensagem para ele também, onde eu torço pela felicidade dele, a felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa. Então agora vai ser um combo completo, se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato e fazer um grande ano também para ajudar o Flamengo, óbvio, e ajudar a gente na seleção brasileira. Segundo informações do jornalista Pablo Rua, o Flamengo já enviou a segunda proposta ao West Ham e está aguardando aí uma resposta dos ingleses, já nas próximas horas. O clube inglês deixou claro que não vai segurar mais o meio-campista no clube. Conforme o jornalista, os valores não foram confirmados, mas devem chegar perto da casa dos 45 milhões de euros, que é o pedido do time londrino. Essa decisão que a gente abriu o programa de hoje, de voltar com a cavalaria toda, partiu de uma determinação do presidente Luiz Eduardo Batista, que foi muito pressionado por conselheiros e também por torcedores rubro-negros. Ele, que costuma ir muito pouco ao Ninho do Urubu, apareceu de repente no CT e rodou a baiana e modificou o planejamento feito pelo Departamento de Futebol para o início dessa temporada e gerou um tremendo incômodo interno. A decisão saiu em reunião durante a tarde dessa terça-feira no Ninho do Urubu. Participaram do encontro o BAP, o diretor executivo de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz. No domingo, Felipe chegou a reunir o elenco e falar que ninguém jogaria domingo, apesar do início ruim no Carioca. Na segunda, o grupo foi avisado que todos iriam para o Clássico. Pouco depois, eles foram informados que haveria uma reunião nessa terça-feira para a definição do problema. A ordem partiu da presidência. Nos bastidores, a questão institucional se sobrepôs ao quesito técnico e aos planejamentos do departamento médico, porque a pressão do BAP e dos aliados pelo risco de uma disputa de um quadrangular de rebaixamento obrigou o clube a mudar a rota e, além disso, caso a situação se mantivesse, o Flamengo teria 6 jogos pela frente e não mais 4, dificultando ainda mais o seu calendário. A ideia é colocar todos os profissionais contra o Vasco e reavaliar contra o Fluminense, a depender da situação na tabela. Uma vitória já faria o Flamengo ficar numa situação mais confortável. A decisão não agradou ao futebol, que tinha no planejamento treino integral nessa quarta-feira com o grupo principal. Tanto comissão técnica quanto jogadores esperavam seguir os planos da pré-temporada sem intercorrências, focando na estreia do Campeonato Brasileiro e na Supercopa do Brasil.
A equipe teve poucos treinamentos no campo a ponto de se sentir pronta para jogar sem sacrificar fisicamente os jogadores. Aí eu te pergunto, você gostou da atitude do nosso presidente? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para a esposa do meu querido amigo Arnaldo Marcelo, lá da Chapadinha do Maranhão, a Holanda, que hoje está fazendo aniversário. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha amiga. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Holanda! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom!